desse programa é o Tenente-Coronel de Engenharia Paulo Alípio Branco Valença, que recentemente assumiu o comando do 2º Batalhão de Engenharia e Combate de Pindamonhangaba, no posto então ocupado pelo Coronel Marcos Penzetti. O novo comandante tem 45 anos e iniciou sua trajetória no Exército aos 16 anos na Escola Preparatória de Cadetes em Campinas. E como aspirante já serviu em Pindamonhangaba, no próprio batalhão, durante 3 anos. Já atuou no Brasil e no exterior, com destaque para a passagem pela Amazônia e no Chile, onde inclusive concluíram o doutorado em Ciências Militares pelo Departamento de Educação e Cultura do Exército. Já foi agraciado com muitas homenagens e condecorações. Valença tem fortes laços com a cidade, onde inclusive se casou com a sua esposa Patrícia, sendo que um dos seus 3 filhos também nasceu em Pindamonhangaba. Coronel, o que o senhor espera desse retorno para Pindamonhangaba no comando do batalhão? Em primeiro lugar, agradecer o convite da Rádio Princesa 107,1, na pessoa do senhor Vitor Ardito, pela oportunidade de, no meu comando, iniciarmos esse diálogo com os ouvintes da rádio e com a sociedade de Pindamonhangaba. Eu já passei pelo batalhão por 2 vezes, primeiro como aspirante recém-formado por 3 anos e depois do curso de aperfeiçoamento como capitão por 2 anos. E toda vez que a gente passa por uma instituição, que a gente tem uma infância numa instituição, a gente sempre acalenta o sonho de um dia chegar no comando dessa instituição, no caso do batalhão, e implementar algumas ideias que a gente vai acumulando ao longo da carreira profissional, alguns sonhos que permitam melhorar o nosso trabalho, melhorar o nosso serviço e dar melhores condições para a nossa preparação fundamental, que é a defesa da pátria. Então, basicamente, eu, no comando do batalhão, eu espero realizar tudo aquilo que eu observei durante a minha vida profissional. É bem verdade que isso depende de vários fatores, porque o mundo está em constante evolução, o país em constante evolução, a força terrestre, o Exército Brasileiro em constante evolução. Mas, enfim, o que eu espero está baseado em tudo aquilo que eu vi e vivi como tenente e como capitão aqui junto ao 2º Batalhão de Engenharia de Combate em Pindamonhangaba. O senhor já tomou ciência de como está o batalhão hoje, Borba Gato? Sim. A gente sempre vem com uma impressão do que a gente viveu. Então eu tenho um sentimento de que conheço o batalhão. Eu tenho um sentimento de que já tenho ciência do batalhão. Na verdade, como a assunção do comando está bem recente, foi no último dia 15 de janeiro, existem ainda alguns pormenores que a gente precisa conhecer em detalhes. Mas, de forma geral, eu posso dizer que conheço bem o batalhão, já tomei ciência das mudanças que ocorreram, né, do que está diferente, e creio que isso aí eu já estou bem em dia com essa situação. São quantos soldados e quais são os desafios? Houve uma redução do número de soldados que servem anualmente, e por que houve essa redução? Bem, Pindamonhangaba é uma guarnição militar de engenharia. Nós temos, além do 2º Batalhão, 2 companhias lá no Campo Alegre. Essas companhias não pertencem ao batalhão, elas apoiam uma brigada em Campinas e uma brigada em Caçapava. E o nosso batalhão, ele apoia a 2ª Divisão de Exército. E essa divisão, ela enquadra essas brigadas dessas 2 companhias. Então, o efetivo na guarnição é em torno de 850 homens. No batalhão, são mais de 400 homens. Nós temos uma guarnição militar, né? E o efetivo não sofreu redução. Há 2 anos atrás, nós tivemos uma redução de cerca de 93 recrutas incorporados. Mas o ano passado não houve redução, nós recuperamos esse efetivo a incorporar e esse ano se manteve. Então nós estamos incorporando esse ano 283 recrutas no batalhão, de forma que atualmente não há redução de efetivo. O senhor, já servido aqui em Pindamonhangaba,
logicamente fica muito mais fácil, né, ajudar esse trabalho que o senhor vai fazer em Pindamonhangaba. O senhor já tem conhecimento, já conhece, né, o batalhão como ele é, então acho que fica muito mais fácil. O que o senhor acha disso? De fato, é muito mais fácil para mim, já estando ambientado com a cidade, já conhecendo as paisagens da cidade, os lugares e algumas pessoas, tendo vivido um pouco da história da cidade como espectador, como cidadão, isso facilita bastante, isso economiza bastante tempo. Além disso, nós nunca podemos estar dissociados da sociedade, do local onde nós trabalhamos. O Exército é a expressão da sociedade e os seus homens representam os diversos segmentos da sociedade. E dessa forma, o batalhão tem que representar também a sociedade de Pindamonhangaba e região, e tem que estar a ela intimamente ligado e integrado. E quanto mais o comando do batalhão estiver a par de como é a região, de como são os costumes, de como as coisas acontecem, de quem são as pessoas, isso irá facilitar bastante o trabalho do batalhão, a integração com o poder público, a interação com a sociedade, e o resultado será um ganho para todos. O senhor começou muito cedo como militar. Essa sempre foi a sua vocação? Sim, é bastante curioso. Você começou com 15 anos. Com 15 anos. Mas eu acho que a vocação vem muito antes disso. Eu não sei, com certeza isso não acontece com todas as pessoas. Você tem algum parente? Não. Eu tenho um avô que era militar, mas eu não o conheci. Ele era do exército francês, mas eu não cheguei a conhecê-lo. Mas essa vocação, ela sempre esteve presente. Eu não me recordo, desde bem menino, de ter pensado em uma outra profissão. Nas minhas primeiras atividades, brincadeiras como criança, eu sempre tinha a imagem da profissão militar. Sempre que eu via um militar, de qualquer força, ou até mesmo da polícia militar, eu me entusiasmava. Então, realmente, eu não me recordo de ter pensado em outra profissão. Eu tive muita sorte. Eu tive muita sorte por ter essa intenção, por sentir essa vocação, ter tido a oportunidade de ingressar nas Forças Armadas e trabalhar como militar. Sua esposa é de Pindamonhangaba, né? Pois não. Conte um pouquinho do histórico da família. Eu passei em Pindamonhangaba por 2 vezes. 3 anos como tenente, fui embora, fui para o Rio Grande do Sul, para o Rio de Janeiro, e para Campinas, e quis o senhor dos exércitos que eu retornasse a essa cidade. E aí eu conheci minha esposa aqui em Pindamonhangaba e casei-me com ela como capitão. O nosso primeiro filho nasceu aqui na Santa Casa de Pindamonhangaba, e isso é uma lembrança bastante feliz. Por quê? Porque em Pindamonhangaba foi onde eu efetivamente aprendi a prática de ser oficial do Exército, porque aqui cheguei recém-formado. Em Pindamonhangaba, eu aprendi a ser um chefe de família quando me casei com a minha esposa, aqui e que é daqui. E aqui em Pindamonhangaba, eu aprendi a ser pai, com o nascimento do meu primeiro filho. E isso são fatores, são lembranças que nunca vão se apagar da minha história, da minha lembrança e do meu sentimento com essa cidade. O senhor que muda assim bastante de cidades, né? Atrapalha um pouco a educação dos filhos, essa mudança que vocês fazem de cidade para cidade, ou de estado para estado? Atrapalha. Isso depende da idade dos filhos, de que curso que ele está fazendo, em que série que ele está matriculado, mas efetivamente existe uma diferença de nível de ensino, talvez até de grade curricular, de um estado da federação para outro. Os meus filhos mesmo o meu filho mais velho, ele sofreu esse prejuízo e sofre ainda esse prejuízo. E alguns lugares onde a gente vai, não existe um recurso compatível de educação. E mesmo que existisse,
a simples mudança de um lugar para outro, que não afete o lado cognitivo, afeta o lado afetivo do filho enquanto estudante. Isso influi no rendimento escolar, efetivamente. No meu caso, eu estive na Amazônia, no interior da Amazônia, e também estive no exterior. Isso foram fatores que afetaram sensivelmente a educação dos meus filhos, particularmente o mais velho. E por isso eu fiz força, inclusive, para voltar a Pindamonhangaba, para ter aqui um local de parada. Que idade tem o mais velho hoje? Ele tem 13 anos, vai fazer 14, está fazendo o primeiro ano do segundo grau. Então ele já sente os reflexos dessas mudanças e das diferenças curriculares e de nível de ensino por onde passamos. Gostaria de saber do senhor qual é o conselho que o senhor poderia dar a quem gostaria de fazer uma carreira militar com sucesso como a sua. E qual seria, o que poderia ser falado para essa juventude que gostaria de ser, logicamente, um soldado? Ok. Bem, em primeiro lugar, para se ter uma carreira de sucesso, não precisa ser o comandante do batalhão. Eu acho que nós temos aí centenas de militares com a carreira de sucesso. São todos os integrantes da nossa guarnição que dia a dia trabalham, se dedicam, cada um na sua função, cada um no seu nível, dando o melhor de si e vivendo a profissão militar. Todos eles são militares com a carreira de sucesso. Para quem sonha em fazer uma carreira militar, tem que se ter em mente o seguinte: a profissão militar depende de algumas virtudes, porque é uma profissão difícil. E uma delas, essas virtudes têm que estar constantemente sendo buscadas. São valores que são buscados, e entre eles a perseverança. Então, quem sonha com a carreira militar, assim como quem sonha com qualquer carreira, ele deve perseverar. Ele deve empenhar todas as suas forças em busca do seu sonho. E, com certeza, o destino vai se encarregar do que for necessário. Ter o sonho e ter a meta, né? Logicamente, claro, alcançado, né? Claro. Mas eu agradeço, né, o Tenente Coronel Paulo, as suas palavras. Eu acho que é importante, né, passar para a nossa comunidade Pindamonhangaba através da 107.1. Nós agradecemos a sua presença, ficamos contentes, e o senhor será sempre bem-vindo aqui na rádio, quando o senhor precisar falar com alguém, mandar um recado. A rádio está aberta, né, para o batalhão, né, Borba Gato. Nós ficamos muito contentes com a sua presença e agradecemos de coração mesmo as suas palavras. Nós é que agradecemos a Guarnição Militar Federal de Pindamonhangaba, o 2º Batalhão de Engenharia de Combate, todos os seus integrantes, a rádio e ao seu convite. Muito obrigado.